Fala, turma do canal do Luna, muito prazer, meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora falar sobre o mercado da bola, bora simbora falar sobre possíveis jogadores que podem estar chegando no Leão da Ilha, chegando no esporte, e um jogador do atual elenco que está de saída do clube, saída bem encaminhada, a gente vai trazer aqui daqui a pouquinho, mas antes, você que está chegando aqui no canal do Luna, não esquece de se inscrever aqui no canal, a gente está trazendo vídeo todo dia, trazendo notícias do esporte, trazendo notícias dos times do futebol pernambucano e do futebol nordestino, então não perde tempo, já vai se inscrevendo para ajudar a gente a chegar a 96 mil inscritos aqui no YouTube, tudo bem? Não esquece também de deixar o like nesse vídeo e, claro, de compartilhar para outros rubro-negros essa informação. Bora sem mais delongas, bora falar sobre o mercado da bola, falar sobre o esporte, tá? Porque o Leão tá aí no mercado, a gente sabe que o Matheus Alexandre, lateral, deve ser oficializado a qualquer momento, inclusive saiu um vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, vá assistir depois desse vídeo, mas bora lá falar sobre um jogador do atual elenco que está saindo da equipe, e ele é o zagueiro Luciano Castan, tá aparecendo a matéria aí na tela, a gente vai dar uma lida, tá? Que é uma matéria do Globo Esporte falando que Sport e Criciúma finalizam detalhes por transferência de Luciano Castan. Negociação deve ter um desfecho ainda nesta semana. Matéria da Camila Souza e da Mano Silva. Bora ler aqui um pouquinho. Luciano Castan deve viver seus últimos dias na Ilha do Retiro e como jogador do esporte. O zagueiro tem negociação encaminhada para deixar o clube e assinar com o Criciúma. A ideia é que a situação seja resolvida nos próximos dias. E aqui tá a foto do Luciano Castan e tem aqui. O defensor tinha contrato com o Sport até o fim da temporada. No entanto, o cenário de momento é que ele chegue livre para o Tigre, ou seja, rescindindo o contrato com o Rubro Negro, né? E o tempo de contrato ainda está sendo estudado. Lembrando que o Castan renovou o contrato com o Sport, porque atingiu metas estipuladas, então tinha no contrato a situação de renovar automaticamente o vínculo, como tem aqui na matéria, e provavelmente situação de jogos, de número de jogos, ele é um jogador que veio da Série A do Campeonato Brasileiro. E, cara, sobre essa negociação, sobre essa contratação, né, do Criciúma e a saída do zagueiro do Sport. Acho que para o Criciúma é um cara que pode ajudar bastante, inclusive antes de vir para o Sport, ele havia sido um dos nomes ali de uma das melhores zagas da equipe do Cruzeiro nos últimos anos na Série A, porém no Sport ele não conseguiu render, no Sport ele não conseguiu jogar, desempenhar seu melhor futebol. Quando entrou, não conseguiu se destacar, teve algumas falhas ali significativas que para uma Série B não poderiam acontecer em grande quantidade. O Castan teve essas falhas e agora ele está deixando o clube. Cara, acho que essa saída do Luciano Castan é uma negociação que é bom para todo mundo. É bom para o esporte, porque eu acho que o Luciano Castan não tem clima nem dele permanecer na Ilha do Retiro, né? Com todo respeito ao jogador, é um cara que tem uma história no futebol brasileiro, foi bem em outros clubes, né? Inclusive quando chegou no esporte, houve uma expectativa muito grande do que o Luciano Castan poderia apresentar pela experiência, pelo futebol que ele já vinha demonstrando, né, na sua história, porém, não conseguiu render no esporte, não conseguiu nem se firmar como titular, e quando teve a oportunidade, não conseguiu render o que se esperava. Então, acho que vai ser bom para todo mundo. Além do mais, segundo a matéria aí do Globo Esporte, é uma situação em definitivo. O Luciano Castan deve deixar a equipe do esporte em definitivo, então o esporte não vai ter gasto de salário com o Luciano Castan, o esporte não vai ter gasto com o jogador. Então, essa informação do Luciano Castan. Para mim, ótima negociação. Luciano Castan encaminhando sua saída para a equipe do Criciúma, tá? Para a equipe do Criciúma, uma situação que deve ser resolvida nos próximos dias, segundo a matéria do Globo Esporte. Tudo bem? E agora a gente vai falar sobre um outro jogador, tá? Que é o Rodrigo Echevarria, chileno, 29 anos de idade. A gente falou dele aqui no canal e o torcedor rubro-negro deve estar ligado nesse nome aí também nas redes sociais, por onde está saindo essa informação do Echevarria. Coloca ele aqui na tela, esse jogador aí. Echevarria é um jogador de 29 anos, destaque da equipe do Huracán da Argentina, que também já atuou como titular, né? Tem uma história aí com a seleção chilena, tanto no sub-20 como também na equipe profissional. E o que aconteceu? O que foi que mudou na situação do Echevarria? Foi um jogador que saiu há um tempo atrás, que o Sport estaria negociando com esse jogador, estaria interessado com esse jogador, inclusive a imprensa chilena falou disso, porém não é apenas o Sport que está de olho nesse atleta. E aí esfriou a negociação. E essa semana, né, inclusive hoje, no dia que está saindo esse vídeo aqui na segunda-feira, o Roberto Nascimento, o jornalista Roberto Nascimento, trouxe a informação, não só hoje, ele trouxe a informação ontem também, em seu canal no YouTube, que o Echevarria teria voltado à mira do esporte. O esporte teria voltado com esforços para contratar o volante de 29 anos aí,
do Huracan. E aí, o que eu acho sobre essa negociação, se vier a acontecer, né? Essa informação é do Roberto Nascimento, que fala que o Echevarria estaria negociando com o Sport. Nos últimos dias, circulou diversos clubes da América do Sul querendo contratar o jogador, interessados em contratar o jogador. Porém, nenhuma negociação avançou. Se fala aí nos bastidores da imprensa chilena que o valor do jogador gira em torno aí em dólares, né, que em reais chegaria a cerca de mais de 10 milhões de reais, passando, quem sabe, até de 12 milhões de reais para contar com o jogador. Beleza, um jogador da qualidade do Echevarria, um jogador que já foi titular na seleção do Chile, já jogou jogos importantes pela seleção do Chile, então esse valor acaba sendo um valor até interessante para o que o Huracan quer e pela qualidade do atleta. É um jogador que chegaria para uma carência do Sport, que é a volância. O Sport apenas tem o Fabrício Domingues e jogadores ali da base, né, para assumir a volância, mas até o momento, a gente tem apenas essa informação do Roberto do interesse do Echevarria. A informação de hoje que o Sport teria voltado esforços para contratar o volante chileno, o que eu acho que seria uma excelente contratação. E uma opinião aqui, né, não sei se o torcedor concorda comigo, acho que um time que faz investimento no Matheus Alexandre, cara, já tendo o Hereda, já tendo o Leonel de Plácido, traz investimento de 9 milhões no Matheus Alexandre, acho que o Echevarria acaba sendo um valor muito interessante para o Sport, caso venha se confirmar, visto que é um jogador que atrai interesse não só do Leão, mas de outros clubes ao redor da América do Sul. Mas eu quero que o torcedor comente aí o que você acha sobre essa possível contratação do Echevarria. Segundo o Roberto Nascimento, o Sport voltou a negociar com o jogador. Porém, até o momento, a gente não tem nenhuma situação clara, até o momento não tem nenhuma negociação em andamento, pelo menos negociação fechada, tá? Negociação já próxima de ser fechada, ainda não tem isso, apenas contatos aí do Sport com o jogador querendo interessado no atleta. Mas bora lá falar também sobre um outro jogador, esse aqui, a torcida do Sport está escutando muito o nome dele nos últimos dias, esse aqui é uma grande promessa do futebol argentino, e eu tô falando do Rodrigo Atencio, tá? Jogador da equipe do Independente, né? E ele tá com a camisa do Córdoba da Argentina, né? Onde ele estava emprestado, mas o Rodrigo Atencio, um jogador de 22 anos de idade, a gente também trouxe aqui no canal, um jogador de 22 anos de idade, promessa do Campeonato Argentino, que jogou muita bola na última temporada no Campeonato Argentino, inclusive atraindo interesses aí de outros clubes ao redor da América do Sul, da mesma forma que o Echevarria. E aí, segundo a imprensa argentina, diversos jornais da imprensa argentina, né, acho que o jornal Olé também publicou, um dos principais jornais da Argentina, outros jornais confiáveis da Argentina falam sempre a mesma informação, que o Sport, no dia de hoje, na segunda-feira, essa informação surgiu ali no final de semana, a gente trouxe aqui no canal, que o Sport iria mandar uma proposta formal pelo jogador para a equipe do Independente, mas que o negócio estaria bem avançado, o negócio estaria próximo de ser fechado, segundo esses jornais argentinos. Nessa segunda-feira, o Sport mandaria uma proposta formal para o jogador. E o que significa fechar o negócio, mas agora mandar uma proposta formal para o torcedor aqui entender? Né? O Sport teria negociado o jogador com a equipe do Independente. Né? As informações giram em torno de 2 milhões de dólares, tá? Que cerca de 12 milhões de reais, né? Adaptando aqui para o real brasileiro, 12 milhões de reais, por 50% do jogador. Esse negócio poderia chegar até 80% dos direitos aí do jogador argentino, o Atencio, o Rodrigo Atencio. Mas o que acontece? Todos os jornais falam isso, que 2 milhões de dólares, 2 milhões de reais, por 50% do jogador. Porém, até o momento não existe nada fechado e nada confirmado, porque o Sport estaria, né, o clube, o Independente estaria aguardando o Sport enviar uma proposta formal, o contrato com alguns detalhes, enfim, para fechar a negociação e o clube ver se aceita ou não o jogador. Segundo a imprensa da Argentina, o Independente estaria em busca sim, dessa venda para buscar situação financeira, para buscar dinheiro. Então, essa negociação tem grandes chances de acontecer, segundo o pessoal da Argentina. O que eu acho sobre o jogador? A gente vai falar um pouquinho aqui também sobre negociação, mas eu acho que seria um nome muito importante para o esporte, porque é um jogador que já mostrou qualidade no futebol sul-americano, é um jogador que já mostrou que sabe jogar futebol, um cara que joga na meia, mas também já jogou de ponta, um cara que joga ali na meia ataque, enfim. Então, seria uma peça muito importante para o esporte, até visando futuras vendas, até visando um possível destaque no futebol brasileiro. Eu acho que é um movimento parecido, né? Se a gente parar para avaliar o que o Corinthians fez com o Rodrigo Garro, né, que hoje é um dos principais jogadores ali do meio do Corinthians, que também havia sido destaque no futebol sul-americano, e o Corinthians buscou. Então, uma situação parecida, que, querendo ou não, é um jogador jovem, 22 anos de idade, que a galera do Independente, inclusive, fez campanha nas redes sociais para o jogador não ser vendido para o esporte, enfim, isso está rolando até agora, mas, segundo a imprensa argentina, o esporte, o que falta apenas é o esporte enviar a proposta formal
pelo jogador, que se tornaria a maior compra da história do esporte. O jogador mais caro que o esporte já comprou em toda a sua história, chegando aí em torno de 12 milhões, arredondando 12 milhões de reais. Então a gente vai seguir acompanhando essa negociação, a gente vai seguir acompanhando esse caso do Rodrigo Atencio. Minha opinião, acho que seria uma ótima contratação e eu quero saber também do torcedor rubro-negro sobre o Rodrigo Atencio. Mas é isso. Muito obrigado, torcida do esporte, que acompanhou esse vídeo. Não esquece de comentar, deixar sua opinião, se inscrever aqui no canal e, claro, ficar ligado sempre aqui nos conteúdos. Tudo bem? Muito prazer e até a próxima. Valeu!